Olá pessoal, aqui é o professor Rogério Bilibil do canal Professor Bilibil Responde, um canal voltado ao conhecimento para um Brasil melhor. Nós acreditamos que uma sociedade melhor se constrói com mais conhecimento. Por isso faça a sua inscrição, deixe o seu like, mas principalmente escreva nos comentários, mande por e-mail, é o mesmo nome do canal, professorbilibilresponde@gmail.com, ou também pelo nosso Instagram. Você pode também deixar lá as suas sugestões, né? Já estamos com várias sugestões, vamos atendendo na medida do possível, mas hoje nós vamos responder a uma pergunta que também é feita frequentemente: se o Brasil, na Primeira Guerra, ele participou na forma de exército, combatendo, né? Bom, isso é muito fácil de responder, né? Eu posso já dizer de antemão, assim, de início, que a participação brasileira na Primeira Guerra, em termos bélicos, né, foi praticamente zero, né? O Brasil só declara guerra à Alemanha em outubro de 1917, né? Ele rompe relações diplomáticas com a Alemanha no mês de abril daquele ano, né? E aí realmente o Brasil abandona a posição de neutralidade, que havia sido a postura do governo brasileiro desde o início do conflito, né? Então desde aí da metade de 1914 até praticamente a metade de 1917, ou seja, são 3 anos, né, dos 4 que vai durar a guerra, em que o Brasil se mantém neutro, né? E aí, com o torpedeamento, afundamento de vários navios brasileiros, né, aí o Brasil acaba rompendo relações diplomáticas com a Alemanha e declara então estado de guerra em outubro de 1917. E a guerra vai acabar praticamente aí um ano depois, né, em novembro de 18. Então, o Brasil vai participar muito pouco, né, da guerra, e em forma de efetivo militar mesmo, o Brasil não chega a pegar em armas, né, porque os militares brasileiros, eles recebem algum treinamento e eles efetivamente embarcam para o continente europeu, mas lá eles não se envolvem em nenhum conflito, né? Há até uma anedota, né, que alguns dizem até que na verdade não é verdadeira, que durante o deslocamento os navios brasileiros teriam confundido um cardume de toninhas, né, que são golfinhos, né, com um submarino alemão e que teriam disparado contra os pobres dos animais, né? Mas há quem diga que isso também não passa de uma lenda, né? Existe uma certa controvérsia nisso. O fato é que o Brasil mais ajudou no sentido, né, o Brasil levou médicos, equipamento de saúde, remédios, né? Nesse sentido o Brasil, na França, o Brasil tomou parte de alguma ação de retaguarda, né, de apoio militar, né? Desculpe, de apoio de saúde no conflito militar, melhor colocado. Então o Brasil, na verdade, ele não pega em armas na Primeira Guerra Mundial, né? Mas o importante, no sentido de que o Brasil toma partido, né, de um dos lados litigantes, é a questão de uma guerra que se alongasse ainda mais. Por que isso que eu estou falando isso? Porque a Primeira Guerra Mundial foi o resultado de uma tensão entre as principais potências europeias que já se acumulava pelo menos desde que o processo de unificação da Alemanha e da Itália se fendou aí no início de 1870. Esse processo já havia mexido com rivalidades, já havia mexido com interesses, né? E veja, justamente esses dois países que terminaram tardiamente em relação aos outros o seu processo de unificação, né? Tanto a Itália quanto a Alemanha eram divididos em reinos, em principados. Esses dois países eram os que menos áreas de colônia possuíam, se comparados à França e à Inglaterra, e mais antigamente, mais séculos atrás, a Portugal e Espanha. Então, essas rivalidades já fermentavam um certo clima de tensão. E havia, por parte da Alemanha, uma tentativa de isolamento da França, né?
principalmente devido à ação do Otto von Bismarck, né, o chanceler alemão da época, né, um dos pilares aí do processo de unificação e pós-unificação. E todas essas rivalidades fizeram com que os países fossem estabelecendo alianças, treinando seus exércitos, reequipando as suas marinhas, enfim, todo esse processo que antecede uma guerra. Essa guerra vinha sendo preparada, né? E aí em 1914, com o assassinato, né, do Francisco Ferdinando, aí é o estopim, porque aí a Sérvia e a Áustria entram em conflito, a Alemanha toma as dores, a França toma as dores, o Reino Unido toma as dores, e aí todo mundo toma dores de alguma parte e está instalado o conflito. O que não se imaginava, e aí por isso que eu volto à participação do Brasil, o que não se imaginava é que esse conflito durasse para mais de um ano. As previsões, se é que se pode fazer previsões nesse sentido, era de uma guerra rápida que durasse 2 estações, ou seja, 6 meses, né? E que depois disso, né, as coisas se resolveriam, toda aquela tensão teria, né, sido diluída pelo trovejar aí dos canhões. Mas a guerra, ela entra na fase de trincheiras e aí a coisa vai se estendendo, né? Então, por volta de 1917, que é quando o Brasil entra na guerra, ainda há uma divisão de opiniões, se essa guerra estaria indo para a sua parte final ou se ela se prolongaria por mais tempo, né? E aí a adesão de grandes países, né, principalmente da América ou da Ásia, ela é fundamental, porque o Brasil não possuía uma população enorme para a época, mas o Brasil tinha muitas áreas de terra que poderiam alimentar os exércitos, além do próprio efetivo militar, né? O Brasil poderia abrigar indústrias que rapidamente poderiam produzir o material bélico necessário. Então, da mesma forma, os Estados Unidos, esse sim já é um país mais povoado e com uma indústria bem mais avançada. O Brasil praticamente não possuía indústria, né? Mas ela poderia ser rapidamente colocada a funcionar se necessário fosse. Países como a Austrália, né, também de grande dimensão geográfica, a adesão desses países era interessante. Por isso também houve um trabalho de aproximação entre Brasil e Estados Unidos para que ambos ficassem do mesmo lado na guerra, né, e para que o Brasil não cedesse para uma possível aliança com a Alemanha, porque havia sim no Brasil, né, uma corrente de pensamento chamada de germanófilos, que defendia que o melhor aliado para o Brasil na guerra, o que melhor contemplaria os seus interesses, seria a Alemanha. Então, por isso que houve também uma certa disputa ideológica no Brasil durante os anos de neutralidade, né, sobre qual deveria ser a atitude, né, do governo brasileiro em relação a isso. Porém, com o torpedeamento dos navios brasileiros pelos alemães, ficou insustentável a situação, era uma questão até de orgulho, de soberania nacional, e aí o Brasil acaba então declarando guerra à Alemanha, mas como eu falei, foi uma declaração de guerra para reparar o mal feito, né, que no caso o afundamento dos navios, para tomar, né, partido nesta situação e para ter uma situação de negociação, né, da paz depois do conflito, né? Tanto é que o Brasil ele pleiteia lugar na Liga das Nações, ele quer influenciar no Tratado de Versalhes, ele até participa, mas assim não é um dos protagonistas, né? Mas enfim, o Brasil começa também a querer surgir no cenário internacional. Então, nesse sentido, né, também eu não gosto de usar essa palavra porque a guerra para mim é a falência da ética humana, mas se é que a guerra pode trazer algum efeito positivo depois, né, é que o Brasil começa a pensar, né, em ter alguma relevância internacional. E nós sabemos que nas negociações mundiais isso é importante, isso é interessante. Então, resumindo a ópera, gente, o Brasil declara guerra à Alemanha, ele leva uma missão até lá que tem muito mais objetivos de saúde do que propriamente bélicos e não chega a pegar em armas.
Na Segunda Guerra é o contrário, né? Na Segunda Guerra o Brasil atua, né? Embora não seja um protagonista, mas sim, o Brasil combate lá, os pracinhos brasileiros deixaram a sua marca. Mas isso aí é um assunto para uma outra conversa, quando nós vamos falar se realmente a cobra fumou ou não. É um vídeo que nós vamos fazer, né, daqui a algumas semanas, né? É isso então, pessoal. Deixem a sua inscrição, deixe o seu like, né, e traga suas dúvidas. Vamos debater e fazer desse país um país com mais conhecimento. Valeu?